E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de uma parte um edito real e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o direito dela a outra que seja melhor que ela. Então hoje nós vamos falar sobre Assuero, também conhecido como Xerxes, e Hadassa, que era uma moça hebreia, que foi deportada do cativeiro da Babilônia, e trocaram o nome dela para Esther. Hadassa, o significado do nome Hadassa é murta, significa aquela que vive em terrenos inóspitos, aquela que resiste a altas temperaturas. E o formato da florzinha da murta é uma estrela. E por isso que alguns estudiosos dizem que o nome dela foi transformado em Esther, por causa do formato da flor se parecer com uma estrela. E Assuero, o significado do nome Assuero é governante de heróis. Eu acredito que a maioria das pessoas assistiu aquele filme 300. Aquele rapaz que é feito por um brasileiro, o Rodrigo Santoro, ele é o rei Xerxes, o marido da rainha Esther. E ele era um homem muito valente, muito corajoso, ele era filho de Dario, e ele tenta conquistar a Grécia, e aquele filme relata uma dessas batalhas que ele tem com o rei de Esparta. E ele era um homem muito ligado aos deuses da mitologia, tanto que uma passagem histórica fala que quando ele foi chegar na Grécia, o mar estava muito revoltoso, muito bravio, e ele ordenou que os soldados dele, ele tinha 1 milhão de soldados, ele ordenou que os soldados açoitassem o mar para que o mar se acalmasse, porque ele achava que Poseidon estava revolvendo as águas para derrubar as embarcações dele. Ele não pensava que era algo natural, que era um fenômeno da natureza, mas que fosse uma intervenção de Poseidon. E esse homem, esse rei, dá essa festa por 6 meses, para mostrar toda a sua glória e toda a sua majestade. A Bíblia fala que ele tinha muitas coisas de linho, marfim, ouro e prata. O vinho real foi servido para os príncipes, para os governantes, para os governadores dele. Então ele quis mostrar toda a sua glória e majestade. E ele governava sobre 127 províncias. E depois passados esses 6 meses de festa, ele dá mais uma semana de festa. E agora ele convida o pessoal da cidadela de Suzã para participar das comemorações. Já ele estava no reinado há 3 anos e ele queria compartilhar com seus súditos a sua glória. E uma das glórias dele era a esposa Vasti. E ele queria trazê-la para mostrar a beleza dela, porque ela era muito famosa por sua beleza. Mas ela também estava dando um banquete e se recusa a vir. E ele pede conselho então, né, para os seus ministros. E o conselho que ele recebe é que ela seja então retirada, a autoridade dela seja retirada a sua coroa, né? E é o primeiro impeachment que tem na Bíblia, né? Ela foi impeachmentada. E eles pedem então que tragam todas as donzelas do reino
E elas vão passar então por um tratamento de beleza por 1 ano. E 6 meses seria com mirra. A mirra simbolizava a morte ou a unção. Os judeus usavam a mirra para ungir como óleo de unção, mas os egípcios usavam no processo de mumificação, para que a múmia ficasse perfumada. E também eles usavam aloé e acácia. Aloé e acácia simbolizam ressurreição. Então seria a morte daquela velha mulher e a ressurreição de uma rainha. E dentre todas essas moças que trouxeram, havia uma moça hebreia que havia sido deportada da Babilônia, né? E agora estava ali na cidadela de Suzã. Seu nome Esther, como eu já mencionei. Ela havia sido criada pelo seu primo Mordecai, porque ela era órfã. Então ela estava ali na cidadela de Suzã, e assim como as outras moças, ela também foi levada para passar por todos aqueles rituais de embelezamento. E a Bíblia fala que o eunuco Hegai, que era um dos principais da casa das mulheres, que cuidava desse processo de embelezamento, ela alcançou favor diante dos olhos dele. E a Bíblia fala por várias vezes que ela alcança favor diante das pessoas, porque além dela ser muito bela, eu acredito que ela também era carismática. Tinha o brilho, né? Do Espírito Santo também, né? Então, onde ela chegava, ela conquistava todos. Mas Mordecai, o primo dela, diz: não revele qual é o seu povo, não revele para ninguém de onde você vem. E ela mantém isso, então, em segredo. E a palavra fala que, terminados os meses do embelezamento dela, ela é levada ao rei. Várias mulheres poderiam levar qualquer coisa que elas quisessem, né, de presente para o rei. É claro que ele não precisava, que ele era um imperador. E a Bíblia fala que ela só levou o que Hegai disse para ela levar. A Bíblia não fala o que foi que ela levou, mas a Bíblia fala que ele se apaixonou por ela. Então, ela, de uma moça que era estrangeira, pobre, órfã, agora foi elevada à imperatriz da Pérsia. Um poder altíssimo, né, colocado nas mãos dela. E a Bíblia fala que ele se apaixonou por ela e ele dá um banquete real e coloca a coroa na cabeça de Esther. E passados alguns meses, Esther percebe que Mardoqueu chega até ela através dos eunucos, que Mardoqueu estava com pano de saco e cinza. O judeu, quando ele estava passando por uma humilhação ou uma situação de arrependimento ou uma situação de perseguição, eles tiravam as roupas, colocavam aquele pano de saco, era como se fosse o nosso saco de batata, talvez. Colocava aquele saco e jogava cinza sobre as cabeças e não comiam, choravam, se lamentavam, e Mordecai estava nesse estado. Só que ele não poderia estar sentado na porta do rei nesse estado. E os eunucos, quando falam com Esther, ela manda roupas para ele. Ou seja, ele estava com sofrimento interior e ela queria um paliativo, que seria cobrir ele, colocar roupa nele. E ele não aceita as roupas. Então ela manda um segundo eunuco e perguntar o que está acontecendo. O rei Xerxes tinha colocado como seu governador, assim como José foi no Egito, o segundo homem mais poderoso no Egito, o governador, um grão-vizir, o rei Xerxes coloca um homem chamado Amã como se fosse o seu grão-vizir. Seria o segundo homem mais poderoso no reino. E esse homem, Amã, a Bíblia fala que ele era um agagita, descendente dos amalequitas. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para falar com vocês. Lembra que a semana passada eu comentei de Gideão, que vinham os midianitas e os amalequitas, e eles vinham como gafanhotos sobre a terra, pegava toda a comida dos judeus, levava os judeus como escravos, destruía toda a terra. Esses amalequitas aqui são as mesmas pessoas. E esses amalequitas, eles são netos de Esaú, que era irmão de Jacó. Então é como se eles fossem primos muito distantes, mas era da mesma linhagem do povo de Deus. Só que esses amalequitas, quando o povo saiu do Egito,
eles perseguiram o povo pelo deserto, e aquelas pessoas que estavam vindo atrás, os velhos, os doentes, as grávidas, as crianças, eles começaram a atacar essas pessoas que vinham na retaguarda e matar o povo de Deus. Então Deus odiou o que eles estavam fazendo, porque eles estavam matando os israelitas. E aí Deus dá uma ordem para Saul, quando Saul é levantado rei, Deus dá uma ordem, fala: você vai nos amalequitas e vai matar todo mundo, destrói os rebanhos, destrói tudo que tiver por lá, animais, mulheres, crianças, é para destruir tudo, eu quero acabar com essa descendência da face da terra. E muitas pessoas às vezes pensam: por que que Deus manda destruir pessoas? Por que que Deus ordenou que os judeus acabassem com certos povos que estavam na terra? Porque esses povos eram idólatras, eles não serviam ao Senhor e eles eram perseguidores de Israel. Tanto que a Bíblia fala que quando eles vinham sobre a terra dos israelenses, eles vinham como gafanhotos e limpavam tudo. Toda a colheita, todos os rebanhos, eles roubavam tudo, eles faziam um verdadeiro massacre na terra. Porque eles eram maus, eles tinham prazer em ser maus. E quando Deus pede então para Saul que ele destrua eles e o rei deles, Saul poupa o rei. E quando o profeta Samuel vem falar com ele, ele fala: hoje o Senhor teria confirmado o seu reino, mas como você desobedeceu ao Senhor, ele obedeceu a Deus em partes, mas desobedeceu porque ele pegou o melhor do rebanho para ele, o gado, os camelos, os bois, ele guardou o melhor para ele e falou que ia dar para Deus, mas ele guardou para ele. Então o profeta Samuel falou para ele: como você desobedeceu ao Senhor, o seu reino foi retirado de ti, foi rasgado de ti, o Senhor não vai mais confirmar. E o engraçado é que Esther é da tribo de Benjamim, assim como Saul também é da tribo de Benjamim. E agora ela, como uma mulher, ela vai acabar com a descendência de Amã, que a gente vai ver mais para frente aqui o que vai acontecer. Então, Saul obedeceu a Deus, mas foi uma obediência seletiva, ele não obedeceu de todo ao Senhor. Ele obedeceu em partes e em algumas partes ele fez o que ele bem quis. Então acontece que esse homem Amã, ele era um homem muito soberbo. E como ele era o segundo homem no reino, o rei tinha dado para ele o anel real. E com esse anel ele podia decretar leis, e com o selo do rei, o decreto tinha poder real. E ele então decreta que todos os judeus, porque ele tinha raiva de Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele quando ele passava. Então, além dele odiar os israelenses, ele odiou o fato de Mordecai não se prostrar diante dele. E ele então maquina o mal de destruir não só Mordecai, mas de destruir todos os judeus que estavam em Suzã e naquelas 127 províncias que o rei Xerxes governava. Então ele já tinha tudo preparado, só que ele era um homem de meias verdades. E ele fala para o rei: olha, no meio da terra tem um povo, ele não fala que são os israelenses, os israelitas, tem um povo que segue suas próprias leis, não obedece ao rei, e vamos exterminar esse povo da terra. E o rei concorda, porque ele fala: vai que eu tenho esse povo aqui, eles vão fazer um motim aqui na terra, então ele aceita. E a Bíblia fala que ele lança sortes, né, que é o Pur, depois eles fazem a festa de Purim, que é comemorando, né, mas vem do nome Pur, que é tirar sortes. E sai para que seja feita então essa matança, essa aniquilação dos judeus no mês entre fevereiro e março, no mês de Adar. Então eles começam a passar os decretos para essas províncias, e os decretos eram para cada povo, para cada um daqueles povos na sua língua. Às vezes era com hieróglifo, às vezes era na argila, às vezes era papiro, porque cada povo tinha uma maneira de se comunicar. Então levou muito tempo para eles prepararem esse decreto. Enquanto isso, os judeus de Suzã já estavam alertados, e é quando Mordecai se veste de pano de saco e cinzas. E ele procura então a rainha Esther, e ela fala com ele: olha, eu não posso ir diante do rei,
Porque qualquer pessoa que vá diante do rei sem que por ele seja chamado, a pena é a morte, a pena capital, vai ser enforcado. Então tem 30 dias que o rei não me chama, eu não posso ir. Ela sabia que Vasti já tinha sido deposta. E agora, se ela fosse sem a autorização do rei, ele poderia mandar matá-la, não ia nem ser deposta, poderia ser morta. E Mordecai fala para ela: quem sabe não foi por uma ocasião como esta que o Senhor te colocou nesse lugar como rainha? Porque ela era imperatriz da Pérsia, agora ela tinha poder nas mãos para poder defender o povo dela. E ela fala: então eu vou jejuar, eu e as minhas servas, por 3 dias e 3 noites. E todo o povo que está em Suzã também jejue comigo. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Então ela ia colocar a própria vida dela em favor do povo, dos judeus. E assim é feito. Ela faz o jejum e os moradores daquela terra também fazem o jejum com ela. E ela chega na presença do rei. E pelo que a Bíblia fala, era como se fosse um corredor. E ela se veste, se prepara, né, com a coroa. E ela chega naquele corredor e o rei a vê. E se ele não estendesse o cetro para a pessoa que estivesse, porque o cetro é a autoridade, o cetro de ouro, a autoridade do imperador. Se ele não estendesse aquele cetro, a pessoa morreria. E então ele estende o cetro para Esther. E ela se achega e o rei pergunta: o que está acontecendo? Me fala qual que é o seu desejo, até metade do meu reino se dará a você. E ela fala: eu preparei um banquete para o meu senhor e para Amã. Eu quero que vocês venham no meu banquete. E ela prepara aquele banquete, a Bíblia fala que é um banquete de vinhos. E eles vêm no banquete e mais uma vez o rei pergunta: Esther, o que tu me pedes? Qual é o teu pedido? Até metade do meu reino eu te darei. E ela fala: que o Senhor não se enfureça comigo, mas eu gostaria de convidá-lo para um banquete novamente amanhã. E amanhã eu te revelarei tudo que está no meu coração. Porque Esther, ela já havia jejuado, ela já havia orado, se humilhado, clamado ao Senhor. Mas ela não poderia expor ali, porque todos os outros príncipes e governadores estavam ali. Mas Amã também estava. Só que nessa situação ele era o preferido do rei, ele era o segundo homem, ele era o grão-vizir. Com aquele selo, o anel, ele era como se ele fosse o próprio imperador. Então ele era um homem muito poderoso. Ela queria ter a oportunidade perfeita para que ela pudesse falar com o rei. E aí acontece que saindo ali desse banquete, Amã está sentado, Amã vai saindo e Mordecai está sentado à porta e todas as pessoas curvam-se, mas Mordecai não se curva. E ele, mais uma vez, ele estava alegre e ele se irrita, porque ele pensa: esse maldito judeu não se prostra diante de mim, e ele vai para casa. E aí ele, aborrecido, e a mulher dele pergunta para ele, né, por que está acontecendo aquilo. Era para ele estar feliz, que ele estava no banquete real. E ele fala: não, realmente, eu tô feliz, porque no banquete da rainha, só eu e o rei. Ela não convidou mais ninguém, então eu sou bem vista aos olhos da rainha também, eu sou querido. E a mulher dele fala para ele: faça uma forca. Faltava nessa época 9 meses para que se cumprisse o prazo do decreto para que os judeus fossem aniquilados. Ia ser o primeiro holocausto. Ia ser destruídos, todos eles. Mas Amã tinha tanto ódio de Mordecai que ele não podia esperar. E a Bíblia fala que influenciado pela esposa, ele constrói uma forca de 50 côvados. 50 côvados equivale a 22 metros. Então era uma forca altíssima, que a humilhação ia ser para a cidade toda ver Mordecai naquela forca pendurado. Mas o engraçado é que o livro de Esther, ele não fala nenhuma vez no nome de Deus. Quando eles foram separar os livros para fazer parte da nossa Bíblia, teve até uma discussão que eles não sabiam se o livro de Esther entraria ou não, porque ele não menciona Deus nenhuma vez. Nada não menciona que Deus estava trabalhando, que Deus estava fazendo, mas Deus estava trabalhando. Dele, né? Porque nessa noite, Mordecai tem um sono tranquilo, vai para sua cama e simplesmente dorme, mas o imperador não consegue dormir. E Amã passa a noite inteira com aquela mente perversa, com aquela mente maligna,
pensando na cena, Mordecai pendurado na forca, morto, ele vitorioso, e vai ver finalmente o fim dos judeus. Só que Deus estava trabalhando, porque o imperador não consegue dormir. E ele pede então que se traga as crônicas, o livro das crônicas, para que ele leia. E o escriba começa a ler para ele as crônicas, e ele se lembra de um fato, que 2 eunucos estavam tramando a morte dele, e Mordecai que salvou a vida do rei. Ele conta para Esther, e Esther conta ao rei, e eles vão fazer uma investigação, e realmente é verdade, os 2 eunucos são mortos. E o imperador pergunta o que foi feito para esse homem, qual foi a paga, né, que Mordecai recebeu, e os escribas disseram, nada foi feito a ele não recebeu nenhuma honraria. E nisso já tinham se passado mais de 3 anos, talvez 5 anos, que isso tinha acontecido, e Mordecai não havia sido honrado. E a Bíblia fala então que o dia amanhece, e quando o rei estava ali ainda conversando com o seu escriba, quem chega naquele mesmo corredor que a Esther havia chegado? Amã. Ele estava com tanta sede de sangue, com tanto ódio, que ele foi logo cedo para pegar autorização com o imperador para matar Mordecai naquele dia, pela manhã, que ele não podia nem esperar de tanto ódio que ele tinha de Mordecai. E aí quando ele chega, Deus já tinha feito outra coisa e virado a coisa a favor de Mordecai. Então, fazendo um paralelo com a nossa vida, muitas vezes Satanás, porque Amã simboliza o inimigo, muitas vezes Satanás arma ciladas para nos destruir, para nos matar, mas a gente não vê que o Senhor, ele está trabalhando, ele está criando circunstâncias, enquanto a gente está dormindo ou está fazendo as coisas da nossa vida normal, e Deus está trabalhando. E o rei, muito sabiamente, pergunta para Amã: o que se faz a um homem a quem o rei quer honrar? E Amã pensou no seu coração, porque ele era soberbo, ele pensou: sou eu sou a pessoa mais querida do rei. A única pessoa que estava no banquete com a rainha era eu. Então é eu que o rei vai querer honrar. E ele, sem nem titubear, diz: o homem que o rei quer honrar, que ele coloque as vestes reais. Ele queria ser o próprio imperador, ele era um invejoso também. Além dele ser soberbo, dele ser um homem maligno e perverso, ele ainda era invejoso. A Bíblia não fala nada, mas eu penso que talvez ele tivesse até intento de tramar contra a vida do imperador para ele assumir o trono. Porque quando o rei falou: o que se faz a um homem que o rei quer honrar? Coloque as vestes reais, que ele ande no cavalo do rei. Olha, ele queria andar no cavalo do rei, e que a coroa do rei se coloque sobre a cabeça dele. Ele tinha tudo esquematizado, que ele queria ser honrado desse jeito, como rei. E aí o rei fala: faça então isso com Mordecai. Aí quer morrer. E ele sai pela cidade, né, pela cidadela, puxando o cavalo e falando: assim se faz com o homem a quem o rei quer honrar. É assim que o rei honra o homem que lhe fez bem, que lhe salvou a vida. E ele sai, eu fico pensando, ele naquele calor do deserto, ele arrastando o inimigo mortal dele, que ele queria ver ele morto aquele dia, e ele arrastando o homem pelo cavalo e falando: esse é o homem que o rei quer honrar, e mostrando Mordecai para a multidão. E ele já rouco, talvez, de tanto gritar. E o Mordecai estava sem saber, porque ele não estava esperando mais, porque já tinham se passado anos. Ele achou que o rei nem lembrava mais disso, mas estava ali nas crônicas. E no tempo oportuno, Deus trouxe a memória do rei e honrou Mordecai. E acontece então que ele chega na sua casa e, muito furioso, vai conversar com a sua mulher, e os amigos dele estão ali, e eles adivinham muito, né? Esses povos antigos, eles adivinhavam, usavam várias formas de adivinhação. E um dos sábios que estão falando com ele fala: olha, se Mordecai já foi honrado e você, que estava armando a morte dele, foi envergonhado desse jeito, então o seu fim se aproxima rápido. E a Bíblia fala que eles ainda estavam falando com ele quando chegam os eunucos da rainha para levá-lo para o banquete,
o segundo banquete. E ele apressadamente vai para aquele banquete. E chegando ali naquele banquete, o rei pergunta mais uma vez, né, pela quarta vez: o que você deseja, Esther? Até a metade do meu reino se dará. E eu estava lendo algumas notas de rodapé, esse tipo de coisa que o rei falava: o que você quer? Me faça um pedido, até metade do meu reino te dará. É porque ia ser uma coisa muito grande, podia ser qualquer coisa que você podia pedir que o rei ia conceder. E se ele te fizesse a promessa que ele ia te dar aquela coisa, ele teria que dar. Era como se fosse a palavra do rei no banquete, não voltava atrás. Então a rainha revela tudo. Ela fala: olha, o nosso inimigo planejou não só a minha morte, mas também a morte de todo o meu povo. Ele não quer apenas que sejamos vendidos como escravos, mas ele quer nos aniquilar. Ele quer a destruição total do meu povo. Se ele fosse nos escravizar, eu nem viria até a tua presença. Mas ele quer nos destruir, ele quer nos aniquilar. E o rei atônito, a Bíblia fala que eles deitavam naqueles divãs, né, para comer, assim como os gregos, os romanos. E o rei se levanta furioso e pergunta para ela: quem tentaria contra a vida da rainha? E ela, eu imagino a cena, ela falando Amã. E ele assim, ficando amarelo. E o rei levantando naquela fúria. E a Bíblia fala que quando o rei levanta furioso, ele vai para o jardim. E Amã naquele desespero. Outra coisa que eu vejo sobre Amã é que ele era um covarde. Medroso. Porque ao invés dele clamar para o rei, ele se joga em cima da rainha. Mas eu acho que foi no ato de desespero, ele deve ter ido para cima dela, sacudido: por favor, me perdoa, clama ao rei pela minha vida. E quando o rei volta, Xerxes vê ele em cima da rainha. E ele fala: o quê? Você também quer forçar a rainha na minha presença, dentro da minha casa? Tipo, você tá assediando minha mulher dentro da minha casa. E aí ele chama os guardas, e a Bíblia fala que eles colocam tipo cobre a cabeça dele com capuz, era o sinal que ele ia morrer. Na própria forca. Ia morrer na forca que ele fez. E aí um dos eunucos fala pra ele: olha, ele preparou hoje mesmo uma forca para matar Mordecai, então que ele morra na forca. E o rei fala: então que seja feito assim. E aí eles colocam ele na forca. E a Bíblia fala que ele tinha 10 filhos e todos os filhos dele são mortos e pendurados nas forcas. A palavra que Deus tinha falado lá há 400 anos atrás, que todos os amalequitas deveriam morrer, não morreram pela mão de Josué, não morreram pela mão de Saul, e agora vieram morrer pela mão de uma mulher, Esther, que também, eu acredito que a Bíblia não tem coincidência, mas ela também era da tribo de Benjamim. Assim como Saul. Saul não matou, e tantos séculos depois agora, na mão de Esther, ele e toda a sua descendência perversa seriam exterminados da terra. E os judeus. E a Bíblia fala que Esther se joga, né, aos pés do rei: rei, meu senhor, mas o decreto é válido, porque o decreto com o sinete do rei não poderia ser anulado. Então o rei fala para ela: então faça um outro decreto. Faça um decreto dando aos judeus o poder de se protegerem, de lutarem por suas vidas. E a Bíblia fala então que ele tirou aquele anel que era de Mordecai, de Amã, e põe na mão de Mordecai. E o cargo que era dele agora passa a ser de Mordecai. E a casa, gente, a casa dele era um palácio também, porque ele era o segundo homem no reinado, então ele era muito rico. A Bíblia fala que até a casa dá para Esther, e Esther revela que Mordecai, na verdade, é o pai dela, o pai adotivo. Então a casa de Amã, todos os seus bens, toda a sua autoridade e o anel do rei agora vai passar tudo para Mordecai. E eles então novamente emitem os decretos, mandam para todas aquelas cidadelas, e agora já faltava pouco tempo para que até chegasse o mês de fevereiro, que era um mês que ia ter essa matança dos judeus. Mas dá tempo, e eles mandam então esses decretos. A Bíblia fala que eles tinham um correio da Pérsia, e o decreto é enviado, esse novo decreto, só que agora Mordecai era um homem de autoridade, então ele já tinha o favor do rei, o favor dos governadores, o favor dos príncipes. Descobriram que a imperatriz era de origem hebreia, então agora eles tinham mais isso a favor deles. E a Bíblia fala que quando chega o dia, que é o dia 13,
Só em Suzã são mortos 700 homens que se levantaram, inimigos, para matar os judeus. Só nessa cidadela de Suzã eles matam 700 homens. E ao todo, de todas as províncias, são 75 mil pessoas que morrem, que se levantam para matar os judeus, e os judeus podem defender suas vidas. Só que os judeus, eles não pegam nenhum despojo, porque na guerra, nas batalhas, quando você vencia o inimigo, o despojo era seu. Os bens, o gado, as tendas, tudo que fosse daquela pessoa passava a ser seu. Só que os judeus não pegaram nada, eles não quiseram nada. Deram todos os despojos para o rei. E a Bíblia então fala que eles começaram a comemorar a festa de Purim, que foi como um grande livramento, era como se fosse um grande holocausto preparado para aniquilar os judeus, mas que Deus deu livramento através de uma mulher. E até hoje os judeus comemoram Purim. O Purim é uma época que eles leem o livro de Esther, eles se recordam da história de o que aconteceu, como tudo aconteceu, e eles vestem roupas bonitas, eles doam roupas, doam alimentos, fazem banquetes, é como se fosse uma grande confraternização nacional. Os pobres ganham roupa, ganham alimento, ganham posses. Então é uma festa de grande alegria e júbilo. Todas as festas de Israel foi livramento que Deus deu. E Purim passa a ser uma nova festa, então, e até hoje os judeus comemoram esse grande livramento que Deus deu para eles. Então, o que eu quero deixar para nós essa noite é que muitas vezes o inimigo, porque a Amã simboliza o inimigo da nossa alma, muitas vezes o inimigo ele prepara estratagemas, ele cria circunstâncias para nos destruir e até para nos matar. Porque Satanás, a intenção dele é nos destruir, é nos aniquilar. Mas Deus entra com providências, né? No caso aqui do livro de Esther, no meio da noite, Deus acordou um imperador e colocou no coração dele para honrar aquele homem que tinha salvado a vida, né? Ele salvou a vida do imperador. Então Deus reverteu todo aquele mal que Amã tinha preparado contra Mordecai e contra os judeus, transformou todo aquele mal em bem. E muitas vezes na nossa vida a gente não sabe, mas Deus está trabalhando, Deus está colocando pessoas no nosso caminho e agindo em nosso favor. E tudo isso foi através do jejum, da oração, da humilhação. Esther esteve esses 3 dias e 3 noites, todo o povo com ela, jejuando e orando e se humilhando. E Deus deu o livramento para eles. E Deus tem também livramento para nós. Deus tem livramento para aquele que nele crê, para aquele que nele espera. E o Senhor, Ele é o nosso escudo e a nossa salvação. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Amém. Vamos orar então? Over the horizon.